Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje, vamos abordar os direitos do consumidor. Vamos tirar as dúvidas sobre os seus direitos nas principais questões dessa época do ano. A volta às aulas, a compra de material escolar e os preços abusivos em estabelecimentos durante o verão. Acompanhe comigo, a partir de agora, o ABTV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraíba, Dr. Giovanni Faraco. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, Dr. Giovanni. Obrigado, doutora Germana. É um prazer novamente estar aqui presente na OAB-TV. Então, a sua presença aqui, né, muito importante, principalmente nesse início da volta às aulas. Os pais estão enlouquecidos nas livrarias, fazendo orçamento, e temos uma pergunta, né, praticamente na casa de todo aluno aqui em João Pessoa e em todo o Brasil. Qual é o item obrigatório que as escolas podem obrigar que a gente compre na lista dos alunos? Bom, as escolas elas só são... o pai do aluno ele só é obrigado a comprar o material de uso individual. Aquele material que é de uso pedagógico efetivamente. E esse material ele deve compor o plano pedagógico da escola. Então, o responsável pelo aluno, o pai, enfim, ele pode solicitar esse plano que deve ter todo o material que deve compor o ano letivo. O que é que a escola não pode solicitar? São os materiais de uso coletivo, como, por exemplo, papel higiênico, o giz de cera de quadro mesmo, ou pincel atômico, enfim. O uso da coletividade da própria escola, da comunidade escolar. Não pode. Eu recebi uma lista no meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, e veio lista de material pessoal e lista de material comum. Então, eles podem pedir, mas a gente não tem a obrigação de fornecer, é isso? Tá, isso, não pode. Ou eles nem podem pedir, essa é a minha dúvida. Isso, eles não podem pedir o material de uso comum, aquilo que vai ser utilizado na coletividade escolar ou por todos os alunos. O material deve ser específico para o aluno, seu filho no caso. Existe alguma lei, né, que regulamenta isso, a quantidade de material escolar exigida por essas escolas? Existe, é a Lei 12.886 de 2013, é uma lei complementar e ela justamente dispõe sobre essa proibição, a proibição do material de uso coletivo. A escola pode obrigar os pais a comprarem material do próprio estabelecimento? Não, as escolas não podem obrigar os pais ou responsáveis a comprarem o material na própria escola, nem de marcas específicas. Algumas escolas, elas, de forma abusiva, exigem determinadas marcas. Isso não é possível. Existe, na verdade, uma exceção, e a exceção se dá no momento em que a escola ela fornece um material próprio, como a apostila, por exemplo, que é da própria escola, da própria rede, que não é vendido no comércio em geral. Então, esse material ele pode sim ser exigido pela própria escola, na escola, porque só vende lá. Como funciona também o reaproveitamento do material? Eu sei que tem pais, que têm irmãos, que já estão há 1 ano na frente, né, de outro. É permitido que a escola proíba, que eu já ouvi falar, escolas proibindo o reaproveitamento de materiais, de um aluno para o outro. Não é permitido a proibição, né? Essa proibição ela é abusiva. Salvo se esse material ele sofrer uma atualização de conteúdo. Se aquele material ele tiver uma atualização, tiver de fato conteúdo que não exista no material anterior, aí sim a escola pode de forma até justificada, fundamentada, exigir esse novo material. Mas o aluno pode muito bem reaproveitar um material do ano anterior. Como denunciar? Como os pais podem fazer para denunciar abusos, valores abusivos, tanto de livrarias quanto de escolas, né, sofridos pelos mesmos nessa época do ano? Tá. O principal meio para essa reclamação é perante o PROCON, tanto municipal quanto estadual. Nós indicamos o registro dessa abusividade. Leve a lista de material escolar, registre através de fotos,
e com isso você pode formalizar a sua reclamação perante o PROCON, porque o PROCON é a entidade que fiscaliza e, se possível, autua a determinadas escolas. E também pode ser até uma denúncia perante o PROCON, o Ministério Público. O Ministério Público ele tem um dispositivo voltado exclusivamente para a defesa do direito do consumidor, que é o MP-PROCON. Então, dependendo de um dano aí coletivo, pode ser essa reclamação formalizada lá. Vez em outro, o PROCON, ele publica, né, preços, a diferença de valores entre um estabelecimento e outro, não é isso? Sim. Para as pessoas ficarem ligadas. Vamos agora fazer uma pausa e voltamos em instantes com mais bate-papo sobre o tema de hoje, direito do consumidor. Até já! Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos de volta com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraíba, Dr. Giovanni Faraco. E agora vamos falar de um assunto importante e que está preocupando a todos nós, moradores aqui de João Pessoa, que são os preços e valores abusivos de restaurantes e de estabelecimentos de lazer no verão. Como é que tá, né? Como é que o pessoal do direito do consumidor, o PROCON, vai lidar com tudo isso? Bom, aqui em sede de capital, né? Nós passamos, tanto capital quanto a parte ali de Cabedelo, nós passamos esse verão com esse problema, né? Com essa alta estação, com o João Pessoa estando em patamares ali superiores na divulgação publicitária em torno, até em âmbito nacional, os comerciantes pegaram isso para si para, de forma abusiva, aumentar consideravelmente os valores dos itens, enfim, de bares e restaurantes, aluguéis de guarda-sóis, enfim. Então, essa abusividade, quando esse aumento ele extrapola a média de anual, inclusive, não é permitido, é ilegal. Então, o consumidor ele deve registrar esses valores, tirando foto de nota fiscal, de cardápio, enfim, e ingressar com reclamação perante o PROCON municipal ou estadual. Como funciona essa média?
Eu lembro um exemplo meu, viajei para passar as férias, quando voltei em um restaurante, mudou o cardápio, colocou cardápio de verão. E nesse cardápio, eu sou assíduo nesse restaurante, posso dizer que aumentou em mais de 40% o seu cardápio. Isso é permitido? Não, Qual é a média? Como funciona esse então, valor? Então, não existe uma tabela de precificação, por lei também a lei também não dispõe nada nesse sentido. Mas é o uso do bom senso. Nós recomendamos sempre o uso do bom senso, tanto para consumidores, mas também para os fornecedores, que eles aumentem de forma a ser justificado aquele aumento. Se determinados produtos lá, como bebidas, enfim, outros bens de consumo, eles aumentam nos distribuidores, de fato esse aumento ele vai ter que ser repassado ao consumidor, mas ele tem que ser proporcional. Esse aumento ele não pode ser abusivo, ele não pode extrapolar essa média. Quem foi para a praia aqui em João Pessoa, nessa época de verão, percebeu a privatização do espaço lá da areia. Quase não dá para a gente colocar nossa sombrinha em nossa cadeira. E assim, os valores foram duplicados. Eu soube que na praia de Camboinha, um guarda-sol com 2 cadeiras estavam cobrando por R$100. R$100. É permitido cobrar, ainda que seja se consumir, o cliente consumiu nessas barraquinhas, porque eles vendem churrasquinho, cerveja, e ainda é permitido que eles cobrem pelo uso da sombrinha em cadeira? Bom, em relação a esse valor, a gente já de cara nota a abusividade nesse valor, né? Então, foge, como a gente havia dito, foge da média anual de cobrança. A sombrinha, por si só, ela pode ser cobrada individualmente. É um material que está ali sendo disponibilizado, que não é do consumidor, então ele pode ser cobrado. No entanto, ele tem que deixar muito bem claro o valor daquela sombrinha, deixar explícito em placa, enfim. E também não pode estar vinculado ao consumo na barraca, porque aí consideraria venda casada. Costumeiramente vamos para hotéis, restaurantes, clubes, e existe, além dos 10%, uma taxa extra de consumação. Isso é permitido por lei? Não, não é permitido por lei. Essa taxa, inclusive, ela pode ser considerada, inclusive, venda casada também. E os restaurantes, alguns restaurantes, eles têm práticas abusivas que até por falta de conhecimento mesmo eles aplicam. Eu vou complementando essa pergunta, Germana, a gente pode, inclusive, informar a questão da taxa de desperdício. Às vezes você vai numa pizzaria, deixa uma determinada quantidade de alimentos no prato e tem restaurantes que cobram por taxa de desperdício. Isso é ilegal. Outra taxa ilegal é a taxa de divisão de prato. Você compra um prato e você quer dividir com uma outra pessoa, vocês não querem comer muito, só aquele prato é suficiente. Tem restaurante que cobram a taxa acima disso. Outra taxa que é abusiva, a taxa de perda de comanda. Você perdeu comanda, paga ali R$100, 200, 300, enfim. Essa taxa é proibida, é ilegal, porque a administração da comanda é do estabelecimento. E também a famigerada e os conhecidos 10% do garçom. Esses 10% são basicamente gorjetas, então fica por mera liberalidade, facultativo, mera liberalidade do consumidor, inclusive a porcentagem. Se o consumidor entender que não, aquele garçom merece 5%, pague 5%, 15%, enfim, fica muito a critério do consumidor. Então, e aí uma dúvida, a gente como consumidor, posso pagar diretamente ao garçom? Olha, eu vou te dar uma gorjeta, lhe dar uma gorjeta, é permitido? Pode, sim, é permitido. É permitido porque aquela gorjeta justamente vai para o garçom, não vai para o estabelecimento. Doutor Giovanni, estamos disponibilizando enquetes nas redes sociais e um telespectador e seguidor nosso perguntou o seguinte: ocorreu que ele chegou no hotel e normalmente a entrada é às 14h, a saída é meio-dia. E esse hotel proibiu que ele ingressasse nas áreas comuns, restaurante, piscina. Isso é permitido? Tem alguma coisa que nos proteja como consumidores para a gente poder entrar na piscina, ficar no restaurante a partir do meio-dia? Não há proibição nesse sentido, principalmente porque aquele consumidor, ele já é consumidor do hotel, né? Por mais que a diária não tenha se iniciado, mas a partir do momento em que ele fez a reserva, ele pode sim estar dentro do ambiente do hotel. Esse impedimento da circulação é discriminatório e não pode acontecer. Doutor, os empreendimentos são obrigados a informar
taxas e valores de cover artístico antes da cobrança? Sim, são obrigados, inclusive na entrada. O consumidor, ao ingressar num restaurante, num barzinho, por exemplo, ele tem que ter ciência que vai acontecer uma apresentação artística. Inclusive, nesse informativo, deve constar o início, o horário de início, de término dessa apresentação, valores também. E há um detalhe nessa questão de cover artístico, pouca gente sabe disso, que se o ambiente, se o estabelecimento, ele tiver uma área externa que você vai ficar ali não querendo ouvir o artista e quer se isolar e mal escuta ali aquele artista, esse valor de cover não pode ser cobrado para os consumidores dessa área, tá? E outro detalhe também é, alguns estabelecimentos, por incrível que pareça, eles cobram taxa de telão. Se por um acaso o consumidor ele for ali assistir um jogo, por exemplo, ou assistir um show, enfim, que passe no telão, que esteja ali, você está se alimentando e passando um show no telão, tem estabelecimentos que cobram essa taxa é obviamente extremamente ilegal. Eu realmente estou impressionada com essa informação, mas o que eu quero dizer a você, telespectador, que está nos acompanhando aqui, é que não adianta ficar reclamando pro seu grupinho ou ficar indignado. É preciso fazer denúncia ao PROCON, é preciso falar com o proprietário, a sua indignação, para que ocorra uma verdadeira mudança, né, doutor? Sim, exatamente. Porque senão vamos ser sucumbidos por tamanha exploração. E agora começou no verão, daqui a pouco a nossa cidade foi descoberta, daqui a pouco vai ser no meio do ano, né, no São João, nas festas juninas, e temos que nos movimentar. Isso, o consumidor ele não pode ficar silente, ele não pode ficar inerte quanto a essas abusividades que nós enfrentamos agora, estamos enfrentando ainda nesse verão. Então, o consumidor ele deve, sim, registrar e reclamar perante os órgãos competentes de defesa do consumidor. Senão, a gente vai virar, vai virar uma bola de neve e lá na frente, para reverter isso, vai ser bem mais complexo. Para finalizar aqui o nosso programa, uma pergunta bastante importante. Os estabelecimentos podem cobrar por estacionamento? Qual o limite de valor? Se você consumir, eles ainda podem cobrar? Se houver mudanças exorbitantes nesse período de verão, o que é que a gente deve fazer? Os estabelecimentos eles podem cobrar por estacionamento, caso esse estacionamento ele seja de fato de propriedade do estabelecimento, dentro do terreno do estabelecimento. E principalmente também se houver muitos estabelecimentos estão utilizando o valet, e aí eles podem cobrar por esse serviço terceirizado. O que é que não pode ser cobrado em caso de estacionamento? É quando há o rebaixamento da guia para o asfalto, enfim, para a calçada, que ali se torna, mesmo sendo do estabelecimento, é considerado um ambiente público, é um estacionamento público. Então, eles não podem cobrar quando o estacionamento for dessa forma. Doutora Giovana, eu gostaria que você disponibilizasse o seu Instagram para perguntas, demais perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou disponibilizar o Instagram da comissão, que lá nós tiramos todas as dúvidas de consumidores, chega muita coisa por lá, e nosso Instagram ele é bastante dinâmico e atualizado. Nosso Instagram é o @CDCOABPB, Comissão de Direito do Consumidor da OABPB, CDCOABPB. Então é só ir lá e tirar a sua dúvida. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e informações valiosíssimas. Obrigado, doutora Germana. Nós estamos sempre à disposição da OAB-TV. A OAB-TV fica por aqui. Obrigada por acompanhar mais um programa. Mande sua opinião e deixe suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais e através do @OABPB. Quem quiser deixar perguntas também no meu Instagram, @GermanaLinsADV, ou no Instagram do Dr. Giovanni e da comissão. Fiquem à vontade. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima!